quem nos deu a oportunidade da vida e de hoje estarmos numa casa como esta. A Ele o nosso agradecimento. Em matéria de Espiritismo, não há professores, somos alunos, em que temos como professor nosso Mestre amado Jesus, a quem Deus legou a responsabilidade da tutela do planeta Terra. Aqui estamos com uma finalidade única: crescermos, desenvolvermos os potenciais que trazemos conosco e, ao mesmo tempo, quebrarmos as algemas que conosco caminham durante milênios. Sabedores que somos, que numa única existência não conseguiremos deixar quem sempre fomos, mas é perfeitamente possível, numa existência, começarmos a darmos os primeiros passos rumo ao cristianismo, rumo ao espiritismo cristão. O tema proposto para esta nossa noite magnânima e abençoada é Jesus, médico de homens e médico de almas. Jesus, sem sombra de dúvida, é e sempre será a grande referência espiritual que todos nós temos. Ele foi tão grande que ele conseguiu dividir a história da humanidade em duas: antes dele e depois dele. Ele, quando esteve entre nós, nos legou um conceito social, um culto a Deus, a quem devemos ter o maior carinho e o maior apreço, e nos deixou muitos ensinamentos que por si só bastam para vivermos em perfeita harmonia com a natureza de um povo para com o outro. Os ensinamentos de Jesus não se prendem a uma religião. Os ensinamentos de Jesus, como Jesus, não pertence do catolicismo, dos evangélicos, dos espíritas, não. Ele veio para mostrar para quem quisesse ver as grandes verdades que muito antes do advento dele já se falava e já se ensinava. Sócrates, por exemplo, já falava a respeito da reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo? Jesus apenas lançou um convite: deixas o homem velho para trás e faça surgir um homem novo. O homem amor, o homem caridade, o homem perdão, que vê no teu semelhante como se fosse você mesmo. Porque quando Jesus disse: façais aos outros tudo o que gostaria que vos fosse feito, alguém aqui gostaria e gosta que falem mal de nós? Não. Alguém aqui gosta ou gostaria de ser envolvido numa maledicência? Alguém aqui gostaria e gosta de ser julgado sem ter a oportunidade de se defender? Então é o convite de Jesus: a partir do momento que conheceres o que tu de fato és. Porque a reforma íntima só começa
quando eu verdadeiramente conheço eu mesmo. Do contrário, como é que eu vou mudar o que eu não sei o que tem que mudar? Como é que eu vou mudar se eu não acredito que tenha esta e aquela dificuldade? Então conhece-te a ti mesmo. Feito o primeiro passo, nunca se esqueça de fazer tudo. E quando Jesus disse, façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizesse, ele não colocou nenhuma vírgula. E não colocou nada como, por exemplo. Mas se os outros te agredirem, agrida também. Mas se os outros falar de ti, fale também. Não. Jesus lançou apenas uma frase. Se você quer ser respeitado, respeite. É aí que está a dificuldade. Se você quer ser amado, ame. Temos aquela oração da paz. Eu sempre gostei muito dela. A oração de São Francisco. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz e assim por diante. Essa oração não é do Espírito. Não foi escrita, não foi meditada, não foi composta pelo Espírito de São Francisco. Esta prece surgiu no começo do século XX, em que estavam no meio da Primeira Grande Guerra Mundial. 1900 e pouco, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, aparece muitas orações da paz, e esta foi uma delas. A igreja, vendo o teor da mensagem, condizente com a vida de Francisco de Assis, atribuem a ele esta oração. De fato, é uma oração de um autor desconhecido, pode até ser espírita, através de uma mediunidade, vai lá saber. E é muito engraçada que ela, no meio dela, ela fala assim: é amando que se é amado, é compreendendo que se é compreendido, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós aqui estamos de passagem, com dia e horário marcado para retornarmos. E muitas vezes abreviamos o nosso tempo, como nos diz de uma forma belíssima André Luiz no livro Nosso Lar, pelas mãos de Chico Xavier. E nesse interim todo, certa feita questionaram ao Chico: Chico, como você vê Jesus? Como você entende Jesus? Chico, um filósofo por natureza, um homem que pensava antes de falar, pensou novamente e disse: eu compreendo Jesus como aquela entidade que sofreu mais do que qualquer um e jamais deixou com que o ressentimento ou com que a ingratidão pusesse a ele os grandes questionamentos da vida. Eu, na condição de um homem bom, de uma mulher boa, faço a caridade, sofro tanto. Cadê os bons espíritos? Cadê o benfeitor, a benfeitora? Cadê a ajuda dos espíritos que os espíritas tanto falam? Ora, os espíritos estão para nos aliviar. Chico era uma pessoa muito contente com a vida. Ele dizia assim: nós não podemos confundir que Jesus prometeu alívio e não a cura. E de fato foi verdade. Quando Jesus esteve entre nós, um de seus ensinamentos era confiarmos a Ele o fardo, que o fardo era leve e que Ele iria nos ajudar com alívio.
Ele jamais nos prometeu a cura. E pelo contrário, Jesus era um homem que, em poucas palavras, dizia o que tínhamos que ter. Jesus não tinha rodeios para com ele. Chegaram os doutores da lei, aqueles homens que queriam tentar o Nazareno. Ora, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não estavam tentando uma pessoa comum como nós. Estavam tentando um espírito que, quando encarnou na condição de Jesus, já era um espírito que foi eleito por Deus e convidado a ser o seu representante maior. Chegaram a ele e falaram: mestre, qual o maior mandamento? Querendo ver se ele não ia cair em contradição. Ele disse assim: podemos dividir em dois. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E o segundo ensinamento, tão importante quanto o primeiro, é: amarás uns aos outros. Amarás ao próximo como a ti mesmo. É o amor. É engraçado que o amor, ele é a virtude que dentre ela contém todas as outras. Porque não tem como amar sentindo ódio. Ou eu amo, ou eu sinto ódio. Não tem como amar conjugando o verbo meu. Minha namorada, meu filho, minha filha, ou o que quer que seja, meu carro, meu centro espírita. Não. Por que não? Porque o verbo meu, a partir do momento que eu compreendo que meu não é nada e nem este corpo que eu utilizo é apenas emprestado, eu compreendo que dar o meu melhor não é beneficiar o outro, é beneficiar a mim próprio. Porque nós, às vezes, na nossa forma pequena de pensar, achamos que caridade é ajudar o outro. Não! Não! Caridade é ajudar a si. Caridade não é ajudar o outro, porque ainda não estamos em condição de tal. Vejamos bem, nós já paramos para analisar a forma que nós damos uma esmola. Às vezes nós vamos dar €1, R$1, $1, o que seja, onde estivermos, parece que estamos dando a chave do nosso automóvel. Parece que estamos dando a chave da nossa casa. E ainda, mas aqui o Fernando nos disse, a Leonor, que aqui não tem isso, mas no Brasil tem. Lá no Brasil, a turma dá R$1 e ainda faz um monte de recomendação. Como se com R$1 ele pudesse fazer muita coisa. Ou com €1, ou com o que quer que seja. Não vai beber. Não vai fumar. E assim por diante. Então, quando eu faço a caridade, outro dia estávamos num trabalho de sopa, igual vocês têm aqui aos sábados, nós temos lá também. O nosso é às quintas e aos sábados. E todo sábado pela manhã lá estamos. E quando entram as pessoas, lá é diferente daqui. Aqui vocês vão em direção a elas. Como o nosso centro é num bairro muito carente, as pessoas se deslocam até lá, até a nossa casa de oração. E quando chegam lá no núcleo, é um departamento do nosso centro, porque o nosso centro, por ser muito antigo, fica no centro da cidade. O nosso centro, igual estávamos conversando com o Fernando, foi fundado no dia 14 de março de 1901, muito antigo, muita história. Temos um departamento na periferia. Para não termos a necessidade de abrirmos um outro estatuto, a outra diretoria, ficou um departamento, que é o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, onde realizamos as nossas obras assistenciais. E lá, quando nós estamos, abrimos para a comunidade tomar a sopa aos sábados, entram, e às vezes a gente
vai achando que dar aquele prato de comida é uma grande caridade. Aí certa feita o Espírito falou: enquanto vocês dão comida material, eles te dão comida espiritual, que vale muito mais. Que vale muito mais. Deus, na sua generosidade, colocou essa criatura para ver se de fato vocês estão entendendo o fato de desprender tempo, muitas vezes recursos financeiros, muitas vezes pegarmos o nosso automóvel, irmos em busca disto e daquilo. Ora, quando nós compreendemos desta ótica, nós compreendemos que, apesar de sermos muito devedores, a misericórdia de Deus é infinita. Para Ele sempre vê o seu filho tendo a oportunidade de, no dia seguinte, retornar à casa paterna, na condição do filho pródigo, do filho que foi muito longe, se desgarrou e andou muito, quis aventurar em conhecer o mundo é conhecer os vícios, os erros. Mas nós chegamos numa altura que erramos tanto e durante tanto tempo que nós queremos um outro rumo. E cá estamos, começando a ver a casa do Pai, ainda longe, mas o trabalho nos aproxima dele. Porque Jesus, quando esteve em nossos meios, nos ensinou que o reino de Deus não está fora, está dentro. E cada um de nós vamos criando o nosso próprio reino íntimo, o nosso próprio reino espiritual, em que, conforme o nosso esforço e conforme a nossa dedicação, vamos aumentando. É igual esta casa, está em plena, está crescendo. Ora aqui, ora acolá. O reino de Deus é a semelhança de um terreno muito vasto e, ao mesmo tempo, com uma fertilidade muito grande. Só que a feição deste terreno, a natureza está do lado. E para que seja construído um cômodo, uma nova ala, às vezes precisa desmatar uma área, às vezes precisa limpar o terreno. E a nossa atual encarnação é para limparmos um pouco o terreno, para amanhã começarmos a levantar a construção nova, baseada e com o alicerce na rocha do Evangelho de Jesus. Eis o convite estendido a todos nós. Então, Jesus, conhecemos muito pouco de Jesus. Jesus teve que fazer uma peregrinação de um país para o outro, de uma tribo para outra, porque era muito perseguido. Então vinha um anjo, conversava com seu pai, e eles iam para cá, iam para lá. Jesus, um pouco maior, mais desenvolvido, começa já a mostrar o seu gabarito intelectual e moral e espiritual, conversa com os doutores da lei, dá aula e assim por diante. Ele fica quase 2 décadas sumido, ressurge aos 30 anos, ninguém sabe de onde, porque a história não nos narra. Ele aparece, reúne 12, que dos 12 no final da vida um vendeu, o outro traiu, o outro duvidou e o resto correu. Apareceu para ajudar ele no momento derradeiro um homem que nunca tinham visto. Simão Cirineu apareceu do nada. É muito engraçado porque Pedro é a feição do homem. Pedro queria saber quem que era o maior, queria saber isso, quem que era o mais importante. E Pedro, Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, você há de me negar por 3 vezes. Eu? Não. Eu estou contigo até o final. Ó, você vai me negar. Aí chegaram para ele um soldado e falou: você não conhece ele? Não. Eu nunca ouvi
Aí chegou um outro, começou a olhar para Pedro e falou: mas eu acho que eu já te vi. Não me que viu com ele não. O terceiro, Pedro quase partiu para a agressão física. Porque Pedro é a feição daquele homem nervoso, agitado. Depois, segundo o livro Paulo e Estevão, da mediunidade de Chico Xavier pelo seu benfeitor Emmanuel, nós vemos que Pedro, conforme a idade, conforme o amadurecimento, com a partida de Jesus, ele ficou responsável ao lado de outros companheiros pela primeira casa de caridade que o mundo teve, a Casa do Caminho. Então ele começou no trato com o povo, no trato com as dificuldades, a dar uma domesticada no seu homem velho e a dar espaço e valor para o homem novo. Mas ele: não, mestre, eu estarei contigo até o final. Ah, não estará não. Na primeira oportunidade você vai me negar. E assim ocorreu. O outro, Tomé, a audácia dele foi tão grande quanto a vergonha que ele passou. Porque quando chegaram para ele, falaram assim: ó, depois da desencarnação de Jesus, o mestre quer ter conosco todos novamente para passar algumas orientações. Tomé falou: ah, larga a mão de bobeira. Que mestre, o quê? Eu vi ele morrer com os pregos, eu vi ele nos momentos derradeiros. Como é que ele voltou? Para nós vermos que os discípulos eram pessoas comuns. Muitos pensam assim: ah, os discípulos são espíritos nobres. Não. Pedro decepou a orelha de um soldado. Não. O outro vendeu por 30 moedas. Cadê a espiritualização deles? Agora, se me falarem assim: João, de fato, Mateus já tinha aquela ideia de escrever os pergaminhos sobre a vida de Jesus. Então tinha algum deles que já estava mais espiritualizado, mas a maioria não estava não, eram homens comuns. Talvez um pouco mais acessível à mensagem, mas com muitas dificuldades. Pedro, como nós vemos naquele livro fabuloso, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Jesus, certa feita, chega na casa de Pedro. E é aquela briga de Pedro com a sogra. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. E Tomé falou: não, ele não voltou nada não, mas eu vou. Parece Jesus lá que fala assim: Tomé, faz favor, veja as minhas chagas. Quantos de nós, às vezes, não duvidamos? Ah, o Espiritismo fala tanto de espíritos. Será que os espíritos existem mesmo? O Espiritismo fala disso, fala daquilo, mas por que às vezes na nossa cabeça não entra? Por quê? Porque para a grande maioria de nós, é a primeira encarnação que nós estamos lidando com assuntos tão transcendentais como tais. É a primeira. Antigamente vivíamos sobre o que os outros pensavam e nos sugeriam. Hoje não. À luz da fé raciocinada, porque Kardec tinha essa preocupação. Kardec não queria que os seus adeptos fossem igual eram o das outras religiões, que acreditavam que o seu chefe religioso sabia de tudo. E não precisavam pensar, porque o seu chefe religioso dava as orientações e dava isso que estava tudo certo. Allan Kardec logo coloca: fé raciocinada é aquela que em qualquer época, que em qualquer situação, pode dar a oportunidade do homem ou do seu adepto de tirar as conclusões com a sua própria cabeça. Por quê? Porque o Espiritismo é a religião, ou como muitos gostam, é a doutrina, ou chamemos do jeito que gostarmos, é a religião ou a doutrina do saber. Nós temos uma infinidade de livros, que se nós lermos e analisarmos, a finalidade é a mesma, mudando os personagens, as palavras e as frases. Então Jesus, quando esteve entre nós, em apenas 3 anos, que foi
o que a nossa história nos narra, nos deixou, por exemplo, todos nós, menos aqui em Portugal, lá no Brasil, reclamamos muito do imposto, pagamos muito para o governo, trabalhamos 5, 6 meses para dar tudo para o governo, depois que a gente vai começar a trabalhar para nós. Pedro tinha o mesmo pensamento. Senhor, eu não aguento mais. Eu pesco 10 peixes, de 5 a 6 conforme o tamanho, vai para o Império Romano. Eles não têm trabalho, sou eu que fico embaixo do sol, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. É lícito. Ora, ele pensou que Jesus ia falar assim, não, Pedro, desvia, se você pesca 10, olha que você pescou 8. Se você pescou 5, fala que você pegou 1 e estava muito ruim a pesca. Aí Jesus vira para ele e falou, eu fico imaginando a cara de Jesus para Pedro, né? Mas a gente ajudou Jesus a desenvolver a paciência. Pedro, você tem uma moeda? Eu tenho, Senhor. Então me dê aqui, faz favor. De quem que é essa esfinge aqui? Ah, Senhor, é de César. Ó, eu vou te dizer uma coisa, mas você põe nessa cabeça sua e não me pergunte mais. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, eu parei de falar do imposto. Apesar das vezes não concordar. Pelo menos agora eu brigo só comigo. Certa feita, eu fico imaginando, né, a cara de um discípulo olhando para outro naquele momento. Chegou um pai com um filho lunático. Ora caía na água, ora caía no fogo. Chegou para ele e falou assim, ó, Senhor, eu vou ser bem franco com você. Eu levei o meu filho nos médicos, nos curandeiros, até nos seus discípulos. Nenhum deu conta de curar meu filho. Você poderia me ajudar? Jesus deu um passe, aquele jovem fica. Aí um deles fala assim, mas mestre, por que você conseguiu e nós não? Ora, tenhas fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós já paramos para analisar se Jesus fala assim, vocês têm que ter fé do tamanho de um elefante? Elefante é muito grande, é uma fé enorme. Agora, quando Jesus fala assim, fé do tamanho de um grão de mostarda, ele pega o elemento menor da natureza e ainda completa dizendo, quando tiveres esta fé, dirás a esta montanha, saia daqui e vá colar. Eu tive a oportunidade de nascer num berço espírita, em que meu pai já era um dirigente espírita, era e é. E eu tive sempre muito contato com oradores, sempre tive no meio de palestras, estudos, seminários, isso e aquilo, e eu sempre ouvi os oradores dizendo as montanhas, e eu, muito pequeno, andava no banco de trás e eu falava com uma montanha sair daqui para lá. E eu nunca conseguia. E eu ficava triste comigo, eu pensava, minha fé é muito pequena. Aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo, aí eu fui compreender que não é a montanha física, é as montanhas que trazemos conosco, a partir do momento que tivermos fé. Mas eu falei assim, o que é fé? O que é fé? Fui no dicionário português do Brasil e para nós o significado de fé é acreditar. Aí veio outra pergunta para mim, será que eu acredito no meu potencial? Porque às vezes as pessoas chegam para nós, os dirigentes, e falam assim, olha fulano, venha nos ajudar no passe. Aí há 3 tipos de pessoas. O primeiro é aquele que não acredita no próprio potencial. Mas eu acho que eu não vou dar conta. É aquela pessoa que nunca acredita que pode fazer nada. O segundo, aquele que gosta que seu ego seja massageado.
Não, eu não dou conta. Aí vem o dirigente e fala, não, você dá conta sim, você é bom. Não, olha, você é bonito, você tem uma energia boa, você faz isso, você vai dar conta. E a pessoa fica toda engrandecida. E tem aquele terceiro que fala assim, olha, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou tentar. E você tenha toda a sinceridade para comigo de falar se eu estou indo no caminho certo ou não. Porque nós, os espíritas, queremos trabalhar, mas não queremos que os benfeitores ou mesmo os dirigentes encarnados nos falem a verdade. Então, às vezes, nós erramos, que é comum. Aí a pessoa vem e nos fala com muito amor. E nós, às vezes, não aceitamos. Não aceitamos a feição de crianças, fechamos a cara e muitas vezes nem voltamos. Vez de termos humildade e falar obrigado, e eu vou procurar na próxima semana, no próximo dia, corrigir as dificuldades e os erros de hoje e de ontem. É assim que devemos ser. Para sermos um bom espírita, primeira coisa que precisamos eliminar dentro de nós, o milindre. Às vezes o dirigente, o trabalhador olha para nós, a gente olha para ele, às vezes ele não nos cumprimentou, a gente já logo pensa, não gosta de mim. Tá vendo? Confirmou o que eu sempre pensei, ele não quer eu aqui. Às vezes o dirigente, porque nós que falamos, os dirigentes também passam por dificuldades. Nós somos diferentes das demais que vê num padre, por exemplo, um Deus. Não. Um orador tem a oportunidade de falar porque é mais devedor do que quem ouve. Não é porque é melhor, não. E nem mais espiritualizado, é porque é mais endurecido. Quanto mais trabalho nós temos, é maior a nossa ficha criminal. Então a gente já logo no mundo espiritual já pede muito para ver se quita um pouco. Então, olha, eu aceito vir orador, pode bater na minha porta 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora, que eu vou receber com muito carinho, eu vou fazer isso e aquilo. Só que a gente vem aqui e tem um problema. Eu não sei se é problema ou uma bênção, ainda não descobri o que é, o véu do esquecimento. Eu chego aqui, eu esqueço de tudo que eu pedi. Aí eu olho, às vezes, na minha prece e falo assim, Senhor, será que eu merecia tanto? Senhor, eu podia dar uma aliviada? Há uma história muito interessante. Hoje é um seminário, o Fernando nos deu 4 horas. Falou que até 3 horas da manhã é o tempo que nós temos. Então, como nós somos fiéis ao que o nosso dirigente nos propõe, então a gente vai falando até lá. É bom que vocês vão desenvolvendo a paciência. Antigamente reuníamos numa praça, um começava a falar, pegávamos pedra e tacávamos. Hoje ouvimos, vamos desenvolvendo a paciência, a educação. Mas tem uma história muito curiosa. Havia uma mulher que desencarnou. E ela queria o céu, queria aquele lugar que todo mundo estava bem, feliz, alegre, tinha na cabeça dela que todo mundo estaria de branco, todo mundo festejando, pulando, isso e aquilo. E quando ela desencarnou, ela não encontrou nada disso. Aí ela reclamou muito, blasfemou, e depois de tanto sofrer, ela lembrou da oração. Apareceu um anjo, um espírito amigo, que na cabeça dela era um anjo. E ela falou assim, olha, eu quero ir para um lugar feliz, alegre, em que todo mundo esteja de bem com a vida, todo mundo esteja de bem consigo mesmo. Aí, a mulher, na condição da benfeitora, falou assim, olha, presta atenção, eu vou te levar numa sala, tem um monte de cruz. Você vai pegar a que os seus ombros suportar levar. Não pegue nem a mais pesada e nem a mais leve. Pega a ideal. E assim foi feito. Ela pôs uma, não serviu, colocou a outra, até que ela achou. Aí a benfeitora falou assim, olha, presta atenção no pé da cruz, está o nome dela lá. Vem, saia da sala, vamos lá para fora. Você está vendo esse monte aqui? Eu estou. Presta atenção, você vai levar a cruz e vai subir esse monte e a felicidade está lá no topo.
Ela foi toda contente. Subiu, cansou. Olhou para um lado, não tinha ninguém, olhou para o outro. O que ela fez? Ela tirou uma parte da cruz. Deve ser brasileiro. Tirou uma parte da cruz. Continuou subindo. Cansou de novo. Tirou mais um pedaço da cruz. Tirou uns 4 pedaços. Chegou lá no cume, no topo. Falou assim: cadê a felicidade? Aí apareceu de novo a benfeitor e falou: tá do outro lado. Mas como é que eu vou do outro lado? Use a tua cruz, que vai ser o tamanho certo. Ela olhou uma ponte. Ela olhou a cruz, tá desse tamanho. Aí, vejam bem. Aí a benfeitor falou assim: ó, agora você vai ter que voltar tudo de novo, pegar pedaço por pedaço e subir aqui. É o que nós hoje estamos fazendo. Ontem éramos até cristãos, mas atabalhoados. Hoje estamos aqui reconstruindo o que ontem dávamos pedrada. O que ontem não acreditávamos, como Paulo. Saulo que começou toda a campanha contra os cristãos e desencarnou pela campanha que ele mesmo iniciou. Desencarnou e foi perseguido a vida toda por uma campanha contra os cristãos que ele mesmo iniciou. Então hoje nós aqui estamos à luz de uma doutrina, de uma religião que nos dá a oportunidade do conhecimento à nossa disposição. E nós temos em Jesus o caminho, porque ele, quando esteve entre nós, sem qualquer nesga de vaidade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se alguém quer ir até o Pai, tem que ir através do meu intermédio. Então, se todos nós queremos a felicidade, a alegria, não nos faltam estímulos e não nos faltam, de uma forma carinhosa, a oportunidade. Aí chegaram ao Chico e perguntaram: Chico, qual a virtude mais difícil que você acredita que existe? Chico disse assim: a virtude que, no meu modo de ser, é a mais difícil é o perdão às ofensas. Foi a última que Jesus deixou para usar, quando no momento derradeiro, em simbologia ao Pai, olha ao céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão a fazer. Então, no meu modo de ver, o perdão é das virtudes a mais difícil de ser exercida. E o perdão é uma virtude que, a partir do momento que passarmos pela fase da regeneração, porque regenerarmos é burilarmos e refinarmos o nosso espírito, para quando chegarmos no mundo feliz, o perdão será uma virtude ultrapassada. Porque o que é perdão? Só perdoa quem se sente ofendido. Só perdoa quem é orgulhoso, que tem a necessidade de perdoar. Do contrário, a gente fala assim: não, a pessoa não fez nada para comigo, igual Gandhi fez. Gandhi, no momento crucial da sua vida, que deram um tiro nele, perguntam a ele: Gandhi, você perdoa? Ele disse: não, eu não perdoo. Eu não perdoo porque ele não fez nada para comigo. Ele fez para si mesmo. Gandhi não era espírita. Gandhi não era cristão. Gandhi não tinha o contato que nós temos com Jesus. Porém, teve uma vida pautada no que Jesus nos ensinou, nos mostrou o caminho. Certa feita, já caminhando para o nosso encerramento, foi um grupo de espíritas até Uberaba. Nessa altura, Chico já tinha saído de Pedro Leopoldo e já estava em Uberaba. É muito interessante
que o maior centro espírita que o mundo já teve se deu numa rua das mais pobres de Uberaba, embaixo de um abacateiro, em que aos sábados, 2 horas da tarde, reunia 10, 15, 20 mil pessoas. À luz do sol, terra batida, embaixo de um abacateiro. Todos os sábados, às 2 horas da tarde. Rico, pobre, brasileiro, estrangeiro, iam até Chico. E certa feita, reuniu um grupo de espíritas e falou assim: Chico, deixa um pouco as suas atividades assistenciais. Porque lá no Brasil, Chico não é conhecido por ser um médium que trouxe quase 500 obras. Chico não é conhecido por ser um médium que trouxe mais de 10 mil cartas a mães, pais, avós, filhos que saudosos de seus parentes. Não. Chico é conhecido no Brasil e respeitado em todas as religiões pelo cristão que foi. Pelo cristão e pelo homem que foi. Então reuniu um grupo aí, ele falou assim: Chico, deixa um pouco as suas atividades, porque nós sabemos que para escrever, por exemplo, Paulo e Estevão, foram 9 meses. Para escrever um livro de André Luiz, de Emmanuel, o médium naturalmente tem que se resguardar, e foram com esse intuito. Chico disse assim: olha, prestem bem atenção no que eu vou dizer. E eu já comuniquei a Emmanuel que se um dia eu tiver que escolher entre a mediunidade e os necessitados, eu largo os espíritos para lá e fico com os necessitados. Porque médiuns tem muitos. Agora, para ajudar o necessitado, o faminto, o necessitado de uma palavra, de um abraço, esses são poucos, porque não dá aplauso a ninguém. Então Emmanuel já está ciente que se um dia ele vier com essa proposta, eu deixo ele de lado. A feição de Jesus. E perguntou para aquela multidão que lá estava: Jesus escreveu algum livro? Nenhum. Jesus trabalhou com o povo. E eu também. Então é o convite que Jesus faz. Mediunidade é importante? É. Oratório é importante? É. Curso é importante? Lógico, porque Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como vamos conhecer a verdade na frente da televisão? No Facebook? No e-mail? Ora, através de um bom estudo, numa casa espírita séria, igual esta, que fornece a quem aqui está o estudo, com disciplina, responsabilidade, que é o que falta em muitas casas. Então vocês são privilegiados, porque tem uma casa que nos dá o estudo. Porém, ser espírita não é somente ser espírita dentro de uma casa espírita, porque ser espírita aqui dentro é muito fácil. Mas muito. Vocês sabem por quê? Porque os espíritos bons estão a isolar o ambiente. Uma pessoa pisa no nosso sapato, a gente vira e fala assim: não foi nada. Se é na via pública, a gente vira e dá um tapa na orelha do outro. Então, amados irmãos e queridas irmãs, o convite é apenas e unicamente um: o trabalho aqui dentro e principalmente lá fora. Porque aqui dentro a gente fica durante a semana quantas horas? 1, 2, 3, 10, 15 horas? E o resto, ficamos na onde? No trabalho. Quem estuda fica no liceu, lá no Brasil é escola, ou faculdade, ou no trabalho, ou no lar, que reside as maiores dificuldades para todos nós. Os desafios estão lançados. E Jesus assumiu o maior karma que qualquer encarnado já teve. Mas só que com uma diferença. Eu tenho meus karmas, meus débitos e minhas dívidas porque eu mesmo assumi. Jesus não
tinha dívida nenhuma para com ninguém, e mesmo assim aceitou como primeiro colchão um estábulo. Aceitou mesmo assim do seu lado homens que pouco compreendiam o que ele falava, homens que o perseguiram e o colocaram numa cruz. E Jesus disse no momento que é perguntado por Pôncio Pilatos: és rei? Ele fala: tu que o dizes. O meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus ministros não me deixariam na situação em que estou. Aqui é passageiro, passageiro, mas necessário. Amados irmãos, a vida é maravilhosa quando temos olhos para vê-la, ouvidos para entender e cabeça para aceitar. Aí sim, a vida vai ser esse compêndio de alegrias e de maravilhas, mesmo que com muitas coisas a serem arrumadas. Deus, da mesma forma que Jesus, precisam de nós, porque todos aqui querem um mundo de regeneração, mas ninguém faz a sua parte para que isso aconteça mais rápido. Todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém faz com que isso se torne mais rápido. Porém, está na hora de pegarmos o que compete a cada um fazer, porque ser espírita e trabalho espírita não é apenas para os dirigentes e para os oradores, para os passistas e médiuns. É para quem fala e para quem ouve a mensagem. Portanto, todos nós. E já, como diz no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Caridade nada mais é do que trabalho. Fora do trabalho com Jesus e por Jesus, como dizia o Chico, eu não trabalho para Emmanuel, eu não trabalho para espírito algum, eu trabalho para Jesus. E é a mesma coisa, cada um que aqui está. Ele é nosso mestre e nosso Senhor. Muita paz a todos.